A gente começa o Canção Nova Notícias de hoje com a catequese do Papa Francisco. Hoje o Papa refletiu sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Francisco disse que esta honra é dada também em atos concretos como o afeto e cuidado e que ele traz consigo a promessa de uma vida longa e feliz. Un benvenuto ai cari pellegrini di lingua portoghese e in particolare ai fedeli di Brasília. E hoje, entre os brasileiros na praça, os fiéis da Arquidiocese de Brasília, acompanhados pelo bispo auxiliar numa peregrinação cheia de boas experiências. E a peregrinação é um momento de oração, é um momento também de confraternização, é um momento de igreja. E trazer a Arquidiocese de Brasília, a pessoa de Dom Sérgio, dos meus irmãos auxiliares e de todo o povo de Deus aos pés do Santo Padre e pedir a sua bênção, para nós é estender essa bênção para toda a nossa arquidiocese. Na reflexão da catequese de hoje, o Papa Francisco dedicou ao quarto mandamento, honrar pai e mãe, e disse que a palavra honrar significa dar o verdadeiro valor àqueles que nos deram a vida. O Papa falou que esta honra também a damos em atos concretos, através da dedicação, do afeto e cuidado. E disse que este mandamento traz consigo uma promessa, a de uma vida longa e feliz. A palavra felicidade, ressaltou, só aparece uma vez nos mandamentos e ligada à relação com os pais. Solo legata alla relazione con i genitori. O Papa também falou que essa relação com os nossos pais, principalmente na infância, marca toda a nossa vida. Muitas vezes pode ser fácil entender se alguém cresceu em um ambiente saudável e equilibrado ou se vem de experiências de abandono ou de violência. A nossa infância é um pouco como uma tinta indelével. Se expressa nos gostos, nos modos de ser, mesmo que alguns tentem esconder as feridas das próprias origens. Mas explicou que a lei de Deus não pede aos pais que sejam perfeitos, mas fala do ato do filho de honrá-los, independente dos méritos dos genitores. Tutti i figli possono essere felici. E deu exemplos de santos com infância turbulenta, como João Paulo II, que perdeu sua mãe bem cedo, e de Santa Baquita, que sofreu tanta violência e escravidão. Pensiamo a Santa Giuseppina Bakhita, cresciuta in una orribile schiavitù. As nossas feridas, observou o Santo Padre, iniciam a ser potencialidades quando, por graça, descobrimos que o verdadeiro enigma não é mais por quê, mas por quem me aconteceu isto, ou seja, em vista de qual obra Deus me forjou através da minha história. Assim, podemos começar a honrar nossos pais com a liberdade de filhos adultos e com misericordiosa acolhida de seus limites. E com misericordiosa acolhenza dei loro limiti. No final, o Papa deixou o discurso de lado e fez um forte apelo a cada um. Se você se afastou dos seus pais, faça um esforço e volte para eles. Talvez sejam idosos, deram a vida a você. Ti hanno dato la vita. Insistiu que nunca se insulte os pais uns dos outros. Tomem essa decisão interior. A partir de hoje, nunca insultarei a mãe ou o pai de quem quer que seja. De hoje em più, mai insulterò la mamma o il papà de qualcuno. Ouvir sobre a família, que esses dias está tão, diríamos, perseguida em todos os sentidos, é um ensinamento para todos nós, para o nosso Brasil, para as famílias do mundo inteiro. Com a experiência de honrar pai e mãe, honramos também a Deus. E honrando a Deus, encontramos em nossos pais estes co-criadores que nos dão a vida. A gente continua falando da catequese com o Papa Francisco. O assunto de hoje é muito importante também, o quarto mandamento. Para esclarecer mais, falar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo o padre João Gualberto, da comunidade Canção Nova. Muito obrigado por estar com a gente, padre. Obrigado. Qual o sentido de honrar pai e mãe? O sentido está nas nossas fontes. O pai e a mãe é a nossa fonte, da onde nós viemos, da onde nós saímos. E essa fonte vem de Deus, que é o Senhor da vida, que nos deu a vida. Então essa ligação é muito forte, por isso que temos que honrar. O Papa também falou das feridas da infância, que contribuem para a não compreensão desse quarto mandamento. Como superá-las à luz do que disse o Papa? Olha, a partir de uma compreensão da pessoa humana, sobretudo do pai e da mãe, da criança que sofreu a dor ou a dificuldade por causa de suas próprias limitações, que elas busquem compreender isso e superar isso. O Santo Padre chama a atenção
que o quarto mandamento não fala da bondade dos pais e nem pede a eles que sejam perfeitos. Qual a percepção que o senhor tem a respeito do que disse o Papa? Olha, é muito sábias as palavras dele nesse sentido, porque está referindo justamente a Deus, que é o Pai de todos. Então, honrar o pai e a mãe não é só aquelas pessoas frágeis, limitadas, mas honrar o próprio Deus. Aí está o segredo. Por causa de Deus, eu honro meu pai e minha mãe. Os pais não são perfeitos, mas a perfeição é Deus, né? A perfeição vem de Deus, sim. E é lá que é a fonte da perfeição, que tem que buscar. E é muito bonito isso. O Papa também ressalta o quanto este quarto mandamento pode ser construtivo para tantos jovens que vêm de histórias de dor de fato, não é, padre? Sim, e que criam uma aversão aos próprios pais. Quer dizer, eu não posso me voltar contra a minha fonte de origem. É de lá que eu nasci, então valorizar essa fonte, compreender essa fonte e também, sobretudo, compreender o Criador dessa fonte. Para que o jovem, para que o adulto, né? Sim. Se veja, de fato, na sua história, né? Nós somos inteligentes e temos que usar a nossa inteligência nesse sentido de compreender, de buscar compreender a situação e superá-la. E é Deus quem dá a graça para isso. O Papa Francisco cita ainda alguns santos que tiveram uma infância difícil e quem não teve. Esses são exemplos para os jovens que sofreram, segundo o Papa, né? Sim, porque... Quantos santos sofreram, né, quando jovens? Sim, né? E eles conseguiram superar justamente com essa visão de Deus, né, como Pai. E conhecendo a Deus e deixando de ser conhecido por Ele, eles foram amar os seus pais com as suas fragilidades e com as suas limitações. É nesses tempos que a gente está vivendo, tanta fragmentação, as famílias enfrentando muitos problemas, esse relacionamento pais e filhos, ele deve ser cada vez mais consistente a partir da fé também, né? Caminhando à luz das palavras do Evangelho, né, padre? Se perder a fé, se desconstrói isso, que é o que normalmente nós estamos vendo. O quarto mandamento traz um resgate para a família. Voltar-se a olhar para nossas fontes, para nossas origens e valorizar nossas origens, porque nela está Deus. E aí fica a mensagem do Papa, ele disse o seguinte: se você se afastou de seus pais, faça um esforço e volte para os seus pais. Esse é um forte pedido de Francisco. Sim, como é importante ter um Papa, né, como um paizão mesmo, podendo falar isso e trazer isso no coração das pessoas, né? É excelente, porque vai reconstruir muitos lares e vai dar paz a muitos corações, quando eles realmente se voltarem para os seus pais. Eu conversei com o padre João Gualberto Ribeiro, ele é da comunidade Canção Nova. Muito obrigado, viu, padre, por estar aqui com a gente mais uma vez. Por me convidarem. Obrigado.